da Embraer, onde nasceu, né, ele nasceu dentro do ITA, a gente tem esse cunho, né, a gente nasceu dentro de uma universidade, então é uma empresa de muita tecnologia, de muito conhecimento. E a primeira avião lá em 70, na década de 80 tivemos saltos tecnológicos importantíssimos, viabilizados através de parcerias com o mundo. Então tivemos avião aí, o AMX, tivemos o CBA 123 e o Tucaninho, que foi o nosso primeiro avião da área de defesa e segurança, sendo desenvolvidos aí na década de 80. Um ganho tecnológico muito grande. A essa época ainda a empresa era uma empresa estatal, então a gente não tinha uma visão muito comercial, nós éramos uma empresa apaixonadas pela aviação, então a gente fazia produtos de excelência, mas ainda não tínhamos muito uma visão de mercado e de negócio. E isso acontece lá em 94, quando vem a privatização. A empresa estrategicamente foi colocada para ser privatizada. Isso foi um salto para a empresa como um todo. A época, claro, foi um baque, né? Todo mundo que já estava lá sofreu, é uma transição, mas hoje a gente vê os ganhos que isso trouxe para a empresa, essa profissionalização da empresa que aconteceu a partir de 94, que é onde a gente começa a caminhar a passos largos, com inovação, com muita visão de futuro, a buscar o caminho que a gente vem trilhando até hoje, né? Então, em 94 mesmo, a gente já faz o lançamento da família ERJ, que foi uma família de muito sucesso, por muitos anos foi o ganha-pão da Embraer, acompanhado de vários desenvolvimentos na defesa, uma parceria estratégica maravilhosa que a gente tem com a Força Aérea Brasileira. Então, a gente vem muito aqui para Brasília, a Força Aérea fica aqui. A gente tem muito contato, muita interação com eles, eles são grandes patrocinadores e a gente nasceu dentro do berço da Força Aérea, né? Em 99 a gente lança já um produto muito mais moderno e muito mais voltado ao mercado, que é a WeJet Family, que é o que a gente vende até hoje, agora modernizado, né, com E2, mas já era muito da base dos nossos produtos atuais. Em 2000 a gente começa a entrar no mercado de jatos executivos, que foi uma inovação, né? A gente brinca aqui nos jatos comerciais, a gente entra no mercado meio do ônibus, né? Então é uma mobilidade entre cidades, entre países, mas onde a gente trabalha com grande volume, 100 passageiros, 120 passageiros. Aqui a gente está brincando de fazer Ferrari. Então aqui é um jato executivo, é o quer pilotar o jato dele, ou tem uma frota pequena que é de uma empresa. Então aqui a gente mudou o mercado, entrou num mercado muito novo. E fechando aqui os nossos desenvolvimentos com duas plataformas que são excepcionais, que colocaram a Embraer em outro patamar no mercado internacional, que é o KC-390 Millennium. Eu passei aqui grande parte da minha carreira desenvolvendo essa plataforma. E o E-Jet, que a gente tem logo na sequência, que é um avião de super sucesso que vem tomando o mercado e colocando a Embraer num patamar mundial muito importante. Em 2021, a gente teve a nossa formalização dos nossos commitments de ESG, onde a gente coloca o nosso compromisso de ser net zero em 2050, e é isso que eu venho mostrar hoje para vocês, qual que é o nosso roadmap, qual que é o nosso caminho para chegar em 2050 com uma aviação sustentável. E em 2022, aqui já um passo importante no sentido dessa descarbonização da aviação, a gente tem o IPO da IVE, que é uma empresa que é um spin-off da área que eu trabalho hoje, de um avião já elétrico, 100% elétrico, e que hoje já foi lançado como produto. A gente deve ter o primeiro voo esse ano, eu exploro mais um pouco à frente. Então, uma história linda e grande que a gente conseguiu construir ao longo desses mais de 50 anos de história. Aqui mostra um pouco da nossa presença mundial, né, onde nós estamos. Então, vocês podem ver que a Embraer está no mundo inteiro. Hoje a gente produz efetivamente aviões no Brasil, na nossa planta em São José dos Campos e na planta de Araraquara, Gavião Peixoto, e também nos Estados Unidos a gente tem uma planta dos nossos jatos executivos. Os demais escritórios são mais de suporte, escritórios de vendas e tal, mas nós temos aqui times em todos esses lugares do mundo. Uma empresa, então, uma multinacional que nasceu aqui no Brasil. Um número importante, né? A cada 10 segundos uma aeronave nossa decola no mundo. Então aqui algumas aeronaves já decolaram
e a gente carrega mais de 145 milhões de passageiros por ano. Então, números bastante expressivos, né, para uma empresa 100% nacional. Aqui, um dos nossos grandes orgulhos, nós somos uma empresa de engenharia dentro do país, onde a gente desenvolve 100% dos nossos produtos aqui dentro. Então, isso é um diferencial da empresa no mercado nacional. Nós temos mais de 3.700 engenheiros, mais de 1.400 mestres, PhDs, etc., e mais de 800 patentes registradas. Esse número é vivo, cada dia que passa a gente resiste, então em torno de 50, 60 patentes por ano é o que a gente vem registrando nos últimos anos. Então, muito orgulho desses números. A gente, como brasileiro, né, sente orgulho de ver uma empresa com esse viés de desenvolvimento nacional, trazendo valor para o Brasil, para as nossas divisas aí econômicas, de exportação e tal. É assim que nós estamos divididos dentro da empresa. Então, nós temos a aviação comercial, com os nossos jatos aí, o E2 é a nossa plataforma mais atual. Os jatos executivos, aqui tem a foto do nosso carro-chefe hoje, o Creator. Ele é um avião excelente, ganhou um mercado, assim, todo mundo que é dono, que já voou, é apaixonado por essa plataforma, faz um sucesso enorme no mundo. Aqui eu tenho um orgulho especial por esse produto, é o nosso KC-390. Ele foi um produto desenvolvido em parceria com a FAB. Então a FAB é, junto com a Embraer, aí, pai e mãe desse produto. Então os requisitos vieram do cliente, né? Então a gente construiu um avião já endereçando as necessidades da Força Aérea Brasileira. Então aqui, além da gente trazer valor para o país, a gente traz um ganho enorme na nossa área de defesa do Brasil. Então, muito importante esse desenvolvimento, e ele caiu nas graças do mundo. Então a gente vem emplacando vendas atrás de vendas desse produto no mundo. A Europa está super interessada, muita gente no mundo querendo entender, querendo estudar esse produto e eventualmente adquirir. Então, está de muito sucesso e que a gente está num ramp-up muito importante agora de vendas e produção. Os nossos centros de suporte e serviço, que suportam todas essas aviações. Então, a parte logística de um avião, ela é extremamente complexa e ela é toda verticalizada dentro da Embraer. Então, a gente presta suporte de todos os nossos equipamentos ao redor do mundo. Então, nós temos warehouses, né, os nossos estoques de peça nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em vários lugares para suportar a nossa frota. Então, vocês imaginam o tanto de avião que a gente tem voando, suportar isso não é fácil, não é trivial, e hoje a gente verticaliza todo esse suporte. E as nossas afiliadas, né? Eu vou falar mais um pouco, mas a gente também tem empresas que trabalham em outras áreas. A gente está na área de radar, está na área de aeroespacial. Então, vou falar mais um pouquinho aqui. Nós temos a ATEC, Tempest com segurança de informação, Visiona com Space Technology, e a Eve, que é a mais recente aí, que é onde a gente está fazendo o nosso eVTOL, o nosso carro voador, que é um carro 100% elétrico para 6 passageiros, uma visão muito disruptiva. A gente está fazendo um produto 100% elétrico para um mercado que ainda não existe. Então a gente trabalha na ponta da inovação, né? A gente está criando um mercado em cima de um produto completamente inovador. Então, muito orgulho também dessa iniciativa da Embraer. Aqui são alguns números, né, importantes. Tudo isso que eu falei se reflete em mais de 60 aeronaves certificadas. Isso é um número espantoso. Até quando a gente nos compara com Boeing e Airbus, que são duas gigantes, né, a gente não consegue nem se colocar na mesma régua. Nós somos a terceira do mundo, mas as duas primeiras são muito maiores que a gente. Mas esse número impressiona, inclusive esses grandes players, eles não têm essa quantidade de aviões certificados. Então é um número bastante impressionante. Mais de 8.000 aeronaves vendidas, então também um número bastante importante para a gente. Mais de 80 operadores operando em 70 países diferentes. Então a gente vê que são números para uma empresa 100% nacional realmente impressionantes. E aqui falando um pouco da inovação, né? Porque como que a gente chegou lá? Desafiando o futuro, né? Então isso está no nosso DNA. Quando a gente começou com Osiris Silva, lá em 1969, que é a inauguração, o Osiris é um cara extremamente visionário. Ele olhou para o futuro e falou: pô, a gente é um país continental, a gente tem capacidade de ter uma indústria aeroespacial nacional.
e a gente carrega isso até hoje, né? Então todas as iniciativas da Embraer são inspiradas e vêm com esse DNA. Então as decisões da empresa sempre arrojadas, sempre buscando novos mercados. Quando a gente olha lá as plataformas, o ERJ era um mercado que não existia, nós criamos esse mercado, depois com os E-Jets criamos o mercado. Então a Embraer é muito visionária e acerta muito nessas apostas. Então isso mostra muito que a gente não é só tecnologia, a gente tem uma inteligência de mercado e de saber onde colocar os nossos produtos, muito importante para quando a gente construiu essa história, né? Isso reflete os nossos números. Então 34% do nosso faturamento em 23 foi de coisas novas, de inovação, de coisas disruptivas que a gente acabou colocando no mercado e já estamos vendendo, já estamos faturando em si. Isso mostra bastante da nossa energia para a inovação. E aqui como que a gente inova, né? Então esse é o nosso environment de inovação. Então o que a gente busca? A gente busca outras empresas, a gente busca fundos de investimento, a gente tem uma iniciativa muito forte com as universidades, a gente tem suporte de empresas de engenharia ao redor do mundo, espalhadas por China, Índia. Então nós temos uma gama de iniciativas dentro da Embraer que nos permite dar esses passos mais arrojados. E é assim que a gente busca inovar. Aqui eu falo um pouco da Embraer X, que é super importante nesse ecossistema, que é uma subsidiária da Embraer, que está na ponta da inovação do mundo. Então, com escritório no Vale do Silício, com escritório em Boston, com escritório na Holanda, que são os maiores centros de inovação do mundo, né? Então, a gente sempre busca, com todo esse ecossistema, as iniciativas, onde a gente vai investir, como a gente vai inovar. Esses são os nossos horizontes de inovação. Então, o que a gente busca? E aqui a gente já traz exemplos de cada um, né? Então, aqui a gente tem um gráfico, eu como bom engenheiro adoro um gráfico, né? Então, a gente tem aqui a gente tem aqui novos mercados e novos produtos, né? Então, isso aqui forma o nosso horizonte 3, que é o mais disruptivo, que é onde a gente está hoje na eletrificação do nosso eVTOL. A gente tem mercados existentes e produtos novos para a Embraer. Então nós estamos aqui junto com a Marinha desenvolvendo as fragatas, que é muito importante para a defesa nacional também. Nós temos os nossos jatos executivos, que é um mercado novo que a gente entrou aí, já não é mais tão novo, mas quando a gente entrou foi algo muito difícil da gente quebrar algumas barreiras. Vender um avião executivo brasileiro para fora não é fácil. Então foi uma barreira muito difícil da gente romper, mas um produto que a gente já sabia fazer, né? Então, mercado novo, um produto conhecido. E aqui, que é o nosso carro-chefe, que é onde a gente coloca a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Onde a gente tem grande parte do nosso faturamento, que é no Horizonte 1, que é um mercado que a gente conhece, um produto que a gente conhece. E isso aqui é o que mantém viva a empresa para a gente conseguir investir em todos esses outros produtos. Aqui falando um pouco da Embraer X, a Embraer X como se fosse uma aceleradora. Para a gente não é bem uma aceleradora, mas a gente usa muito ela nesse aspecto. Ela fica, como eu falei, espalhada no mundo, então temos escritórios do mundo inteiro. A Embraer X está espalhada por aí e trazendo novas iniciativas no mundo. Então eles estão lá na Europa entendendo o que a Europa está fazendo de inovação no mundo aeroespacial, e a gente trazendo para dentro da empresa e tentando construir parcerias, tentando construir caminhos com essas empresas, ou trazendo para o nosso roadmap de produtos novas iniciativas. Então eles têm um papel muito importante nessa inovação. Eles são um grande pilar que nos permite fazer uma inovação robusta e eficiente, e eles estão focados principalmente em 2 pilares, que é na transição energética. Então, basicamente, me apoiando aqui como vertical nessa construção de um futuro mais sustentável e buscando soluções de autonomia. O futuro da aviação, além de ser verde, que é o que a gente acredita, ele vai ser autônomo. Então, a gente prevê aí no futuro ter aeronaves, já estamos num caminho para ter somente um piloto ao invés de 2, e mais para frente, eventualmente, uma aeronave sem piloto. Hoje a gente já viu aí
Uber com carro sem motorista, né? A gente quer fazer isso na aviação um dia também, vai ser um ganho enorme para a aviação como um todo, do ponto de vista operacional, e é um caminho que a gente persegue com muita força. Então, como a gente investiga aqui, é o que eu vou apresentar hoje, essa transição energética, tem um time dedicado na Embraer também, avaliando muito fortemente sistemas autônomos que vai nos permitir chegar nesse futuro do voo autônomo. Além dessas duas frentes, a Embraer tem mais essas frentes onde a gente aposta em novas tecnologias. Então, além do Zero Emission e do Autônomos, a gente sempre está olhando naquele horizonte 1, né, olhando os nossos produtos existentes e vendo como é que eles podem ficar mais competitivos no mercado. Então, quem opera os nossos aviões é muito impactado pelo custo operacional de manutenção, de consumo de combustível e outras coisas. Então, a gente tem uma equipe focada em melhorar os nossos produtos, que é, como eu falei, é o que mantém a empresa viva, né? A gente tem um time grande olhando novas soluções para a indústria. Então hoje a gente está focado na indústria 4.0, uma indústria mais digital, uma indústria eventualmente com inteligência artificial já nos ajudando, que é outra das nossas plataformas aqui, né? A inteligência artificial é um caminho sem volta, então a gente também está lá dentro, está olhando, está analisando o que a gente pode trazer como ganho para a empresa. Segurança cibernética, isso é importantíssimo quando a gente olha a nossa Business Unit de Defesa e Segurança. Então os nossos produtos precisam dessas soluções. Hoje a gente fornece radar para o Exército, por exemplo. Isso é importantíssimo, são dados sigilosos que a gente tem que tratar com muito cuidado, são relacionados à defesa nacional, então a gente investe muito nessa área. E Passenger Experience, que isso é o que valoriza o nosso produto, né? A Embraer é conhecida hoje, nós temos o único avião no mundo que não tem o assento do meio. Então aqui quem já voou nos nossos concorrentes aqui, sempre são 3 assentos. A Embraer são 2 e 2, a gente não tem o assento do meio. Isso foi um ganho muito interessante, foi um dos nossos principais motes de venda dos nossos aviões, é não ter o assento central. E a gente trabalha não só nisso, a gente tem outras frentes de como melhorar a experiência do passageiro que está sentado. Que isso, no final das contas, a gente quer agradar o público, a gente quer que as pessoas gostem de voar nos nossos produtos, para a gente conseguir vender mais e ter um produto mais aceito no mercado. Também temos um vertical olhando essas frentes. Temos também, dentro da frente de inovação, a Embraer Ventures. Então, aqui nós estamos falando de fundos de investimento, onde todo esse ecossistema que a gente viu, ele traz potenciais investimentos para a empresa. Então a gente identifica empresas de grande potencial, que eventualmente não têm a maturidade que a gente precisa para trazer para dentro dos nossos produtos, mas a gente já faz investimentos aí no Series A, Series B de investimento, para garantir que lá na frente, quando esse produto estiver maduro, até a gente ajudar eles a chegarem no produto maduro, essas startups eventualmente não têm maturidade, não têm conhecimento do mundo aeronáutico, então a gente tem um papel importante em trazer eles com a gente, em construir algo juntos, e a gente tem esse mecanismo hoje. Isso é relativamente novo na empresa, então é muito legal a gente poder ter isso e poder auxiliar o mundo a evoluir, né? A gente colocando dinheiro, a gente colocando conhecimento nessas empresas inovadoras para trazer mais opções para o mercado. E agora eu vou falar um pouco do futuro mais sustentável. Eu tenho só 10 minutos, eu vou ter que passar um pouco rápido, mas eu acho que vai dar para cobrir aqui a agenda. Então, lá em 2021 a gente assinou o nosso tratado de Net Zero, e junto com esse tratado, que foi um tratado mundial, no Acordo de Paris, a gente tem alguns desdobramentos, né? Então a gente tem o escopo 1, que é a nossa operação dos aviões que a gente opera dentro da Embraer. Então a Embraer não é uma operadora, a Embraer é uma fabricante de aeronave, mas a gente tem os nossos voos. Assim que a gente produz um avião, a gente tem que voar, a gente tem os nossos flight tests. Então a gente tem dentro do escopo 1 uma obrigação de ter 25% de uso de SAF, é o Sustainable Aviation Fuel. Eu vou falar um pouco mais para frente, até 2040. Isso parece pouco, né? Mas hoje, para a gente ter ideia, não existe SAF sendo produzido no Brasil e a nossa operação é no Brasil. Então a gente não tem hoje como cumprir com essa meta, porque não tem simplesmente o combustível que a gente precisa disponível. Então tem uma frente, eu vou discutir um pouco mais na frente, que a gente olha o mercado e tenta fomentar esse mercado nacional. A gente já estamos muito próximos de cumprir o nosso escopo 2, que é ter a energia que a gente usa no nosso processo produtivo 100% renovável. Então a gente está colocando energia solar, colocando gás natural, que a gente trabalha com
com gás verde. Então já tem iniciativas muito fortes, a gente está muito próximo de atingir essa meta. E o Scope 3, que é onde eu entro com mais força, que é como que a gente vai garantir que os nossos produtos, os produtos que os nossos operadores vão estar operando, são produtos zero emissões. Esse é o nosso grande desafio, o grande desafio da indústria hoje, e eu vou discutir um pouco mais no detalhe com vocês. Então, eu como o vertical de Zero Emission, eu tenho a obrigação de prover soluções para essa aviação Zero Emission. E como que a gente faz isso? Através de capacitação interna. Então eu tenho um time de desenvolvimento tecnológico que trabalha junto comigo nesse desenvolvimento. Então eu tenho estudos que a gente conduz junto com universidades, junto com outras empresas, tentando capacitar a nossa engenharia para lidar com esses desafios, para entender esses desafios. A gente tem muita parceria, que é o mais importante aqui. A Embraer é uma empresa com conhecimento muito específico, mas a gente não conhece o detalhe o motor, a gente não sabe desenvolver o motor, por exemplo. Então a gente precisa de parceiros estratégicos. Então eu busco muito essas parcerias ao redor do mundo e principalmente funding, né? A gente precisa de fomento governamental. Isso é extremamente importante quando a gente fala de tecnologias disruptivas. A necessidade de recurso para a gente desenvolver uma aviação mais sustentável é enorme e as empresas não têm capacidade de investimento. A gente não consegue do nosso caixa tirar todo o dinheiro. Então é importantíssimo, eu discuti isso ontem no painel, a ajuda governamental nisso. A gente tem muita parceria com a FINEP, com o BNDES aqui no Brasil e buscamos fomento fora também. Então a gente está dentro da Europa buscando oportunidades para conseguir esse fomento, para conseguir essa ajuda para chegar nos nossos objetivos. Aqui eu falo um pouco da agenda, né? Quais são os principais frentes que a gente olha para essa aviação mais sustentável. Então o hidrogênio, que é combustível verde, que a gente enxerga como a solução do futuro. Existe uma questão do quando o hidrogênio vai acontecer na aviação, mas ninguém tem dúvida que essa é a solução final para a gente ter o Net Zero em 2050. A eletrificação também é uma solução de zero emissão e a gente tem algumas limitações de tecnologia, então a gente investe muito em entender e ultrapassar essas dificuldades. O Sustainable Aviation Fuel, que isso é uma tecnologia fácil, ela vai substituir o querosene que a gente usa hoje, então eu não mudo o avião em si, eu só mudo o combustível que ele vai usar. Essa é a mais fácil, o problema é que não existe no mundo SAF disponível para cobrir a demanda que a gente tem já hoje, imposta pelos mandatos governamentais, principalmente na Europa e no Brasil a partir de 2027. Então os governos impuseram que as empresas têm que operar, mas hoje a gente não tem o combustível disponível para que as empresas possam comprar. Então esse é o grande desafio que a gente tem no SAF e a gente vem trabalhando muito forte com a indústria para tentar viabilizar essa escalada do SAF, da produção de SAF mundialmente. Ganho de eficiência nos nossos sistemas, então é muito do que a gente já faz, é o dia a dia da nossa engenharia. Redução de ruído, hoje a Embraer tem o avião mais silencioso do mundo, isso é um orgulho para a gente, foi um projeto que a gente ganhou um prêmio mundial no final de 24, pelas soluções que a gente tem na nossa plataforma E2, nós temos o avião mais silencioso do mundo e ele está linkado com a sustentabilidade. O ruído é um requisito de sustentabilidade, então para operar em Londres, por exemplo, a poluição sonora é muito grande lá, então você tem requisitos muito apertados para operar nos aeroportos, Londres, em Amsterdã, etc. Então a gente tem requisitos muito fortes e temos várias iniciativas de estudar de como melhorar e como manter essa nossa marca, né, de ser o mais silencioso do mundo. E uma dificuldade nova, isso nós estamos começando a estudar, o mundo está começando a estudar, que são as emissões dos gases que não são o CO2, né, o dióxido de carbono, que é o grande poluidor. A gente descobriu, e não é novo, mas a gente vem se aprofundando mais no assunto recentemente, que os outros gases que os motores emitem também têm uma contribuição e ela não é irrelevante. Então a indústria está debruçada nesse assunto e nós estamos juntos aí tentando entender qual é o impacto dos non-CO2 para o aquecimento global. Aqui é uma visão de como a gente entende as limitações de tecnologia hoje, né? Então eu mostrei já o nosso avião elétrico e ele é um avião pequeno. Por que ele é pequeno? Porque a energia que a gente consegue da bateria hoje, ela é pequena, a bateria é muito pesada para a quantidade de energia que ela consegue guardar. Então a gente não consegue ter um avião muito grande.
sendo alimentado por baterias. Isso é uma característica muito da aviação. O carro a gente já vê, já é uma realidade, né? Mas na aviação o peso é muito mais importante do que para o automobilismo que a gente conhece. Então, para cada 1 quilo que eu tenho da bateria num carro, ele equivale a 10 quilos no avião. Então é uma ordem de 10 vezes a dificuldade que eu tenho para ter um avião a bateria do que para ter um carro a bateria. É mais ou menos dessa ordem de grandeza a diferença. Então é muito difícil. A gente precisa de uma tecnologia nova de bateria para a gente conseguir escalar isso e ter aviões maiores e ter um real impacto da aviação elétrica. Mas a despeito disso, nós continuamos investindo e estamos aí com o nosso avião, o nosso eVTOL 100% elétrico. Híbrido elétrico é uma solução aqui que combina a queima de combustível com a eletricidade. A gente vê com muito bons olhos. A gente consegue, inclusive, ir para uma categoria onde a gente já opera, que é aqui em torno de 70 passageiros, e a gente vê que é o futuro mais próximo que a gente tem na aviação sustentável. Depois disso, a gente começa a falar do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é a tecnologia do futuro, ninguém tem dúvida quanto a isso. Porém, existe uma dificuldade muito grande. O hidrogênio na aviação ele tem que ser criogênico, o que significa que ele tem que estar em menos 234 graus Celsius dentro do avião. Então, além de toda a tecnologia que eu preciso para usar o hidrogênio, um motor novo, uma célula de combustível, qualquer que seja a tecnologia, eu tenho uma dificuldade enorme para carregar esse hidrogênio nessa temperatura. Então, os desafios aqui são enormes e a gente está estudando e vendo quando que a gente vai ter prontidão para lançar um produto. E o SAF, que é o nosso Sustainable Aviation Fuel, que é o nosso etanol, que é a solução que cobre todo mundo, é a solução mais fácil, mais rápida, que a gente aposta todas as nossas fichas nela do curto prazo, que é a solução que a gente vai ter nas nossas plataformas. E aqui a gente sempre traz esse mantra, né? A missão define a arquitetura. Então, dependendo de onde eu estou, de qual avião que eu quero discutir com o mercado, eu tenho uma solução diferente que pode ser utilizada. Então é assim que a gente vê e é assim que a gente trabalha com as nossas prospecções de futuro. Falando um pouco mais de SAF, né? A Embraer é pioneira nessa discussão, não só a Embraer, né? Nós como Brasil somos pioneiros no SAF. A gente teve o etanol aqui na década de 80, quando a gente começou a discutir o nosso etanol, e isso foi pioneiro no mundo. E agora a gente está querendo ser pioneiro de novo no SAF. Então o Brasil tem um potencial enorme de produção e, como eu falei, o SAF, a dificuldade está na produção e não no uso no avião. Então a gente, como Brasil, tem um potencial enorme e essa discussão vem sendo feita em larga escala com o governo. O governo tem um papel importantíssimo aqui na regulamentação e nos incentivos para a gente conseguir viabilizar. A Embraer, como eu falei, foi pioneira e lá em 2005 a gente certificou o nosso primeiro avião com combustível sustentável. O nosso avião agrícola, um aviãozinho pequenininho, mas a gente via essa necessidade para as lavouras, para o agronegócio, era muito importante a gente ter esse avião movido a etanol, e a gente certificou lá atrás. Depois disso tivemos várias frentes aqui, de voar os SAFs que existem disponíveis no mundo, e até 2030 a gente vai ter todas as nossas plataformas certificadas para o uso do SAF. Esse é um marco muito importante, como eu falei, é o de mais curto prazo que a gente tem. Aqui, falando um pouco da eletrificação, estou com o tempo esgotado, vou tentar acelerar aqui no finalzinho. A eletrificação, a gente já teve um demonstrador que foi feito em parceria com a WEG, há coisa de 3, 4 anos atrás, então a gente já vem estudando essa solução há bastante tempo. E agora temos aí o nosso produto, né? É com muito orgulho que a gente fala desse produto. Como eu falei, ele é um spin-off da área de inovação. Ele está lá no nosso Horizonte 3, onde ele é um produto novo no mercado novo. E ele deve ter o primeiro voo agora em 25, estamos ansiosos, já tivemos o primeiro giro de motor, que é um marco super importante, e a gente deve ver nos próximos meses aí divulgação do voo desse avião. Ele é um avião para 6 passageiros, quando a gente tiver com a configuração autônoma. Essa primeira configuração ainda não é autônoma, então ele vão ser 4 passageiros e um piloto, e com um range aqui de 60 milhas náuticas, em torno de 100 quilômetros. Então é para a solução de mobilidade urbana, né? Qual que é a dificuldade aqui? A gente ter os vertiportos para isso espalhados, né? Então não adianta eu ter um produto e não ter como carregar, como operar esse produto. Então tem um desafio enorme. A Europa e os Estados Unidos estão mais avançados que o Brasil nessa discussão. A gente vem já discutindo a regulamentação com a ANAC, mas precisa ter investimento na infraestrutura.
Então, esse é o desafio do Brasil. Europa e Estados Unidos já estão um pouco mais maduros nessa frente. Falando um pouco das nossas soluções de hidrogênio, isso não são produtos, isso são conceitos. O que é isso, pessoal? A gente analisa o mercado, a gente discute com potenciais clientes. O investimento num avião, ele é um investimento milionário. Então a gente não lança um avião sem ter muita certeza de que esse avião vale a pena, de que ele tem um custo operacional adequado, de que tem cliente querendo operar esse avião. Então o que a gente faz é estudar esses aviões e vai no mercado e discute se o mercado tem apetite para esse avião ou não. Então esses são os últimos estudos que a gente fez em soluções verdes, aqui, né, com aviões de até de 50 passageiros, onde a gente usa o Dual Fuel Gas Turbine, que é a queima de hidrogênio e jet A no mesmo motor, a solução a fuel cell e a solução híbrida elétrica, que eu já falei um pouco mais atrás, e a gente vai no mercado e entende o mercado. Queremos isso? O hidrogênio ainda está caro, o quilo de hidrogênio é muito caro. O preço da passagem com isso fica muito alto para quem vai operar. Então existe esse apetite para pagar uma taxa adicional para voar um avião a hidrogênio, e a gente está tentando entender isso com o mercado e propor uma solução que tenha mercado e que seja vendável e quem comprar esse avião vai conseguir vender a passagem num preço adequado para a operação. Então esse é o nosso grande desafio, né? É achar uma solução que caiba no bolso de todo mundo. E além disso, aqui eu vou falar um pouco do nosso roadmap. Então a gente vem aqui desde 2021 investindo nessas soluções verdes, com o nosso demonstrador verde, já fizemos os nossos voos aqui das nossas plataformas com o SAF, temos o nosso eVTOL, temos a certificação SAF no curto prazo e esse conceito que ainda estamos discutindo e vendo o melhor momento e a melhor solução para o mercado, né? Mas temos um roadmap e perseguimos esse roadmap com muito investimento em desenvolvimento tecnológico, preparação das pessoas, parcerias, como eu falei anteriormente. Aqui falando um pouco dos desafios, né, para fechar um pouco a palestra, é isso aqui que a gente procura. Então eu preciso passar por toda esses desafios tecnológicos, que é a densidade energética, o safety do armazenamento do hidrogênio, como eu vou trabalhar com sistemas de alta voltagem dentro do avião. Então eu tenho uma série de dificuldades técnicas que a gente como indústria tem que superar. Mas além disso, tem toda uma questão econômica que tem que ser superada. Eu falei, o preço do hidrogênio é muito alto ainda, a gente não tem ainda uma infraestrutura pronta para operar o nosso eVTOL e para operar um avião mais elétrico. Então tem uma discussão muito grande que acontece no mundo de quando o mundo vai estar pronto para absorver um avião desse. Isso a gente monitora e a gente fomenta essa discussão, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E uma questão super importante que é a regulamentação. Como que tudo isso vai ser regulamentado pelos governos, né? Então a gente tem discussões que acontecem com a ANAC aqui no Brasil, com a FAA nos Estados Unidos, com a EASA, mas ainda não existe um consenso de como vai se dar essa operação, como vai se dar a certificação dessa aeronave. Então existe muita gente discutindo, mas ainda não temos uma conclusão. E sem essa conclusão a gente não consegue ter um produto, porque eu não sei contra o que esse produto vai operar lá na frente. Então a gente tem gasta muita energia também nessa parte, tentando fazer todas essas entidades governamentais se conversarem e chegarem num consenso. Então esses são os 3 pilares que a gente busca antes de ter as nossas soluções zero emission implementadas. Terminando, eu tinha o último slide, pronto, ele veio. Como que a gente busca isso? Parceria, né? Como eu falei, a Embraer é uma empresa